Meu nome é Daniel dos Apóstolos, lembrando que o meu apóstolo é apenas sobrenome, tá ok? Se hoje em dia tem alguém falando que é apóstolo da Bíblia, de Cristo, de Deus, que seja, é mentiroso. Não existe mais apóstolos nos dias de hoje. Eu queria estar falando sobre o Evangelho, né? Eu faço a pregação do Evangelho e todo tempo a gente consegue ver que as doutrinas, as falsas doutrinas, né, as religiões, as denominações têm, como o apóstolo Paulo já tinha predito, que iria acontecer, que chegaria esse tempo que a gente vive agora, tempos tenebrosos, da onde do meio do povo sairiam falsos irmãos, falsos profetas e iriam querer tentar destruir a igreja por dentro, do lado de dentro, sendo que a igreja não é possível destruir, porque a igreja são todos que são verdadeiramente salvos pela graça, pelo amor de Jesus Cristo, pelo favor imerecido ao qual Deus presta para com a gente. E eu estava lendo agora há pouco, no livro de Romanos, no capítulo 10, o versículo 1 ao 4, o sentimento que Paulo estava tendo, um sentimento muito igual esse com os irmãos deles de carne, os judeus, que como ele expõe assim, as coisas que ele fazia do evangelho era porque ele queria que aqueles irmãos dele chegassem ao entendimento do verdadeiro evangelho, que é o evangelho da graça, sem obras, sem a lei, para poderem se salvar. E todo tempo, hoje em dia, na cristandade, que é quando eu falo cristandade, não é um verdadeiro cristão. A cristandade abarca tanto o falso cristão quanto o verdadeiro. Na cristandade tem de tudo, é a grande casa. E a gente vê que tem tanto crente verdadeiro, cristão verdadeiro, que crê em Jesus Cristo como único e suficiente Salvador, mas também tem, nesse meio, tem aqueles que dizem que creem em Jesus, mas creem que tem que fazer mais alguma coisa, falando que só Jesus não é capaz de salvar, que se não fizer alguma coisa, não pode ser salvo. E o apóstolo Paulo, ele dá para sentir a dor que ele sente no coração quando ele começa a fazer, a escrever a leitura dessa palavra. Então, vou ler esses versículos aqui e a gente dá continuidade à nossa conversa. Irmãos, o bom desejo do meu coração é a minha súplica a Deus por Israel é para a sua salvação, porque lhes dou testemunho de que tem zelo por Deus, mas não com entendimento, porque não conhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitaram à justiça de Deus, pois Cristo é o fim da lei para justificar a todo aquele que crê. Então nós vemos aqui que Paulo, qual o tamanho que ele sentia a dor no seu coração, que ele queria, do mesmo jeito que os judeus que buscavam a Deus, mas sem entendimento, estabeleciam a sua própria vontade, não atentando para a vontade de Deus. E a gente vê aqui também hoje a cristandade do mesmo jeito, que realmente no meio da cristandade dos falsos irmãos tem muitos querendo servir a Deus, mas sem entendimento, servindo, fazendo o que é a sua própria vontade. Então acabam entrando no mesmo estágio daqueles judeus que, em vez de adorar o Senhor, de querer fazer o que era devido, que o Senhor queria, eles estavam fazendo a sua vontade. Mas certo é que se uma pessoa crê em Jesus como seu Salvador, por mais que ela tenha dúvidas, que ela pode perder a salvação, sim ou não,
mas todo tempo ela tem as fraquezas dela em duvidar algumas vezes, mas ela não tem entendimento pleno da palavra. E ela, por conhecer pouco da palavra de Deus, ela se atenta nas partes que parece que falam que o cristão pode perder salvação, nas partes que imputam alguma coisa assim, nas partes que falam sobre o reino dos céus, e as pessoas que falam que tem que se esforçar, mas as pessoas não entendem que o reino do céu é uma esfera terrena, não é uma esfera celestial. O reino do céu, você se encontra no reino do céu tanto ovelhas quanto bodes. No reino do céu, você encontra trigo quanto joio. No reino dos céus, você encontra na rede do pescador peixes bons e peixes ruins. Então, nós conseguimos entender, interpretar que se não se abreviasse aqueles dias, não salvaria nenhuma carne, ninguém sairia vivo. Ou seja, está tratando aquilo ali para Israel, depois que a igreja for tirada, que voltará a ser tratado de Israel, e realmente depois da grande tribulação, dos princípios das dores, eles vão, o remanescente judeus vai passar por essa manifestação, e se aqueles dias não fossem abreviados, não chegaria ninguém. Mas o Senhor faz tudo conforme a sua vontade, assim como diz o seu evangelho. E aqui no final, nós conseguimos nos atentar que pois Cristo é o fim da lei para justificar a todo aquele que crê. Então nós vemos que o ponto-chave final é esse aqui, que Cristo é o fim da lei para justificar todo aquele que crê. Ou seja, isso não estou dizendo agora posso andar como eu quiser, como muitos pensam por aí. E não é isso que o Evangelho está falando. Está falando que a gente vai ter vai nascer de novo, um novo nascimento. Não é batismo, tá bom? Entendam isso. É uma ordenança de Deus que devemos cumprir assim que possível. Creu em Cristo Jesus, queira se batizar, vá se batizar. Se já é batizado, não tem que se batizar de novo. Muitos se batizam e depois creem. Muitos creem e depois se batizam. A ordem não importa. O importante é que a pessoa se batize. Mas se ela não se batizar, crer no Senhor Jesus e morrer, ela também está salva. Porque creu. Porque é por fé. Não é por batismo. Entendeu? Muitos acham que é batismo, é fé mais batismo, fé mais isso, fé mais ceia, fé mais aquilo. E não é assim. É somente por crer em Jesus. E eu vou ler aqui uma passagem que está em 1 João 5, versículo 10 até o 13. Quem crê no Filho de Deus, em si mesmo tem o testemunho. Quem a Deus não crê, mentiroso o faz, porque não crê no testemunho que Deus de seu Filho dá. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Estas coisas vos escrevo a vós que credes no nome do Filho de Deus, para que saibais que tendes a vida eterna. Então, aqui em João 5, nós conseguimos ver nesses versículos aqui que é muito claramente que o apóstolo João está falando que quem crê em Jesus Cristo tem a vida, mas quem não crê não tem a vida. E quem não crê, mentiroso, está fazendo Deus de mentiroso. Você, quando fala que você não tem a vida eterna, alguém não tem a vida eterna por só em crer em Jesus, está chamando Deus de mentiroso. É isso que esse evangelho fala. E o testemunho é este,
quem Deus nos deu a vida eterna. Esta vida está no seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida eterna. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida eterna. Então nós vemos muito claro aqui que deixa eu ver aqui. Quem crê no Filho de Deus em si mesmo tem o testemunho. Que a Deus não crê, mentiroso o faz. Ou seja, quem tem o Filho tem o testemunho de Deus, que tem a vida eterna. E quem não tem, está fazendo Deus de mentira, chamando Deus de mentiroso, porque não crê que só Jesus salva. Acha que só Jesus é pouco para salvar. E isso é triste. E muitas vezes as pessoas, além de não crerem, ainda atrapalham para que as outras não venham a crer. São chamados falsos irmãos, que propagam a mentira e vão levando coisas que não aquelas listas intermináveis de coisas para fazer para subter a salvação. Listas que nunca acabam e nem nunca vão acabar, porque certamente essas listas que eles dizem levar à salvação vão levar eles para o lago de fogo. Quando alguém crê em Jesus Cristo, ela não entra em condenação, não entra em juízo, mas já passou da morte para a vida, como está também lá em João 3. No Evangelho de João 3, fala bem claramente isso. E para deixar mais claro, para a gente terminar o vídeo aqui, a certeza da salvação, que quem também fica incumbido disso é Cristo, porque também tem muitos que falam que não, é por graça, mas a gente pode perder a salvação. Ou seja, eles somente estão transferindo, só bota a graça no começo, mas para se manter, você tem que fazer alguma coisa, ou seja, volta ao princípio de novo, volta a falar a mesma coisa que o outro. Não, só que ele fala que é por obra, eu falo que é por graça, mas se eu fizer isso, aquilo, eu posso perder, voltando a ser um erro de novo, voltando a ser uma má doutrina, voltando a fazer o que Satanás quer que os outros propaguem, o falso evangelho, a falsa bondade, a falsa piedade, porque parece que é bom se você fizer isso ou aquilo, aí tem salvação. Se você fizer assim, aí isso é ruim e você não tem salvação. Esse é um evangelho de Satanás, esse é um evangelho por sua força do seu corpo, do seu braço, por seus esforços, e é um evangelho que te leva para o lago de fogo. O evangelho de Cristo é simplesmente crer em Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas. Então eles não crê porque não são da ovelha de Deus. Mas todo tempo, se eles se arrependerem, voltarem atrás e começarem a crer, porque também não é por arrependimento, eu sou arrependido, agora eu estou em salvação. Não, é por crer. O dom da fé que Deus derrama em cima de nós, por somente crer em Jesus Cristo. Claro que quando a gente se reconhece pecador, o único recurso que a gente tem o quê? É crer em Jesus, entender que a gente não pode fazer nada para se salvar. Se Deus não tiver piedade da gente, o seu amor não encontrar a gente, nada podemos fazer. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Ou seja, as ovelhas de Cristo conhecem ela, e ele também conhece as ovelhas. E elas escutam a sua voz. Qual é a voz do Senhor? Está falando o que para você? A voz de Deus, o que ela te fala? Que você tem que ter obras? Ou ela fala que é por fé? Pela graça sois salvos por meio da fé. É por fé, não é por obras. Escuta a voz do teu Deus te dizendo que quem crê em Cristo não entra em juízo, não é condenado, pois já passou da morte
para a vida. Entenda. E eu lhes dou a vida eterna, e jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Então, ninguém pode arrebatar uma ovelha da mão de Jesus. É nítido isso. Meu Pai, que mais deu, é maior do que todos. Ninguém pode arrebatá-las da mão do meu Pai. Eu e o Pai somos um. Jesus deixa bem claro aqui no final que ele é Deus, que ninguém pode arrebatar uma ovelha da mão de Deus. Entende? Ninguém pode arrebatar uma ovelha da mão dele. Jesus Cristo é quem garante. Aí você pega e fala, não, mas o pastor da igreja, lá da denominação onde eu vim, é cooperador. Ah, não, o cooperador fala que pode perder se eu fizer isso. Mentiroso, ele é mentiroso. Ele é o tipo que engana e é enganado por rodas de falsas doutrinas satânicas, porque todavia não querem dar a honra e a glória ao único que merece, qual é Jesus Cristo, que morreu na cruz para salvar todo aquele que nele crê, como está escrito. E homens assim querem imputar às pessoas uma lista de obras, uma lista de fazeres. Se você não fizer assim, se você sair dessa congregação, se você ir para outro lugar, se você não se batizar aqui, sabe, uma coisa feia, nojenta. Chega a me dar ânsia em pensar o tempo que eu passei naquele lugar, e dou graças a Deus que o meu Senhor, o qual se entregou na cruz por mim, me libertou daquela seita, porquanto em todo o tempo ela cativa as pessoas, faz as pessoas cativas, prende em cativeiro. A pessoa muitas das vezes vê a porta da gaiola aberta, mas não consegue sair. E assim eu falo porque muitas vezes a gente fica pensando, não, mas se eu sair de lá, como é que vai ser? E você vai vendo os erros que vão tendo, vai acontecendo, você vai vendo as pregações, você vê os seus irmãos ali o tempo todo com contendas, brigando entre si, e todo o tempo buscando só o que é aqui da terra, querendo as coisas terrenas, que são temporárias, mas todo dia tem que estar indo na igreja, buscar a palavra sobre trabalho, sobre casa, sobre isso, sobre viagens, mas em nenhum tempo eles param para agradecer a Deus, louvar a Ele por ter entregado o seu Filho para morrer por nós. Quando nós entendemos que Deus nos deu o seu Filho, você daria o seu filho por um bandido, por alguém ruim, por um pecador? Deus fez isso. Ele entregou Jesus Cristo. Você acha pouco Jesus Cristo ter vindo à terra, ele sendo Deus, se fazer homem para morrer no seu lugar? E você acha que você precisa fazer alguma coisa ainda para receber a salvação? Você está fazendo pouco caso do Senhor. Creia somente nele. Olha o tamanho do amor de Deus. A palavra de Deus fala com você o que? Deus amou o mundo de tal maneira. Não tem uma escala que meça o tamanho de Deus. A única escala que temos para a gente poder ter uma noção do tamanho do amor de Deus é que Deus entregou o seu Filho. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Entenda isso. Todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. E não pode perder a salvação, porque Cristo também garante que não vai perder, porque meu Pai que mais deu é maior do que todos, e ninguém pode arrebatar uma ovelha da mão do meu Pai. Amém? Só confia em Cristo.
Apenas isso, creia nele e seja salvo.